Então, assim, seja bem-vindo. Aqui é um espaço assim que assim a gente convida pessoas que a gente tem acompanhado aí na nossa trajetória também da militância, né, dentro do movimento negro, das culturas populares. E a gente sabe que você tem um trabalho já faz um tempo, né? Eu lembro, eu estava tentando retomar de onde eu te conhecia, né? Eu lembro de você com a Mandata Quilombo, com a Érica Malunguinho. Malunguinho, e assim, de militâncias na rua também, muito a sua Sempre. presença, né? Bastante, assim. E você também atuou na Secretaria Municipal de Promoção de Igualdade Racial, também na Prefeitura de São Paulo, né? Isso, exatamente. Então, assim, eu só queria assim retomar um pouquinho, né? Assim, então, só para a gente falar rapidamente, né? Porque o nosso tempo também é curto, a sua trajetória é muito grande, mas, assim, retomando que você vem já de um forte vínculo religioso, né? Com as religiões de matriz africana. Você tem um cargo, né, de Baba Egbé, né, no Ilê Isso, Oder Papai é bem. Maroquetu Acelba, né? Além de ser Axé-Obá. jornalista. Isso. Showba. Axé, E a papai. a Axé. Selba, a Isso. Selba. E aí, e também tem essa atuação aí que chama atenção na escola afroclimática da Mãe Beata de Iemanjá, um projeto recente, né? Assim que está assim realmente se estruturando agora, mas assim eu sei que já vem de uma luta muito longa também, né? Via aí Mãe Beata, e aí eu queria que você falasse assim, então, um pouco assim dos seus últimos, os seus recentes trabalhos, né, a produção dos seus recentes trabalhos, com essa sua relação, né, com a religiosidade, com as tradições de matriz africana, como que elas influenciam os seus últimos trabalhos. Eu pedi para o Tiago também ilustrar algumas imagens que a gente trouxe da internet, mas você pode se apresentar e falar um pouco sobre essa Bem, introdução. Tamara, primeiro dizer que eu sou muito grato pelo convite, né, pelo espaço aqui que me foi cedido, e pela maneira tão afetuosa com que esse convite foi feito, as apresentações, ter ouvido o carinho do Danilo, um camarada antigo aí da luta, professor Denis também, que é uma referência que nós temos. Fico muito feliz por isso, porque é isso, né? A gente atua enquanto movimento negro em frentes diferentes e vamos nos destacando aí no processo nas diversas pautas, né? Porque o nosso movimento negro é diverso e a gente acaba sempre se encontrando nas ruas e nas lutas. Eu fico feliz da gente estar aqui nesse espaço também, que é um espaço de luta, de reflexão e, sobretudo, um espaço de educação também, né? Porque a gente educa através da informação e da comunicação. Como jornalista que sou também, eu sempre sou me sinto muito feliz em estar em espaços em que o jornalismo seja executado de maneira muito honesta e de maneira direcionada, né? A gente sabe muito bem que essa impessoalidade que eles quiseram colocar para nós a respeito dos processos de comunicação jornalísticos, de produção textual acadêmica, ele nunca existiu, né? Ele só existe para que gente preta, para que gente que não seja branca possa imprimir a sua opinião sobre nós, né? Por isso que eles pedem que a gente seja pessoal, para não trazer o nosso olhar sobre o mundo. Bem, eu sou Felipe Brito, sou jornalista, essa é a minha formação, fiz mestrado em políticas públicas pela Universidade de Mogi das Cruzes e acabei de me doutorar em Humanidades, Direitos e Legitimidades, doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo, né, com a tese que vai discutir sobre como as tradições de matrizes africanas são instrumento de luta política a partir do conceito de movimento negro de terreiro, olhando também para a performance, né, como instrumento de luta, né, a partir da pedagogia e a partir também da sensibilização das pessoas em relação ao racismo. Sou Babaibé, né, Babaibé é o pai da comunidade, sou Babaibé do Ilê Maroquetu Axaubá, que é uma comunidade tradicional de terreiro de matriz africana na zona leste de São Paulo. Sou filho de santo, Ebome, do Ilê Maroquetu Axauxum, casa de minha Lorixá Manjuju de Oxum, uma das Elorixás mais antigas do Brasil em atividade, com 88 anos de idade, 85 anos de iniciação, mais de 50 anos de casa aberta em São Paulo. Então,
são esses os lugares que me organizam enquanto tradição de matriz africana. E sou um militante do movimento negro. Eu acho que isso é muito importante de ser dito, né? As minhas construções, elas vão estar sempre vinculadas à memória do nosso povo negro e nosso povo negro de luta, né? Então é desse lugar que eu me apresento. Estou aqui na Zona Leste, né? Sou da Zona Leste de São Paulo, nascido na Zona Norte, na Vila Maria, mas vivi a minha vida em Poá. Agora estou aqui na região do Hermelino Matarazzo, do São Miguel, e a gente é da Zona Leste. A Zona Leste é um grande quilombo urbano, né, com muita gente preta, que tem as maiores adversidades e também diversidades, não só da pele preta, mas da cultura preta e das suas manifestações. Então é um território que eu tenho muito apreço também de estar nesse lugar e me organizar para a luta a partir daqui também. Bacana. Aí eu queria que você falasse um pouquinho dos seus trabalhos, dos seus últimos projetos, né? Assim, eu dei uma olhada lá na sua rede social, no Instagram, e esse trabalho com essa websérie que você produziu com o Rafael sobre, né? E com ele também, outras militâncias, outros representantes importantes aí, Sueli Carneiro, Edna Roland, né, do movimento negro também, e é muito, assim, acho que a gente pode pensar em fazer até, assim, uma live só sobre isso, assim, que eu acho que vai, né, um programa vale só a pena. sobre isso, porque é muito intenso, assim, tem muito conteúdo, mas, assim, queria que você passasse rapidamente, então, sobre isso, assim, a gente falasse um pouquinho dos seus últimos trabalhos, para a gente entrar depois nessa discussão que é sobre a relação da religião e da justiça ambiental. O Enitilanã em Yorubá, né? E quer dizer aquele que abre o caminho. E esse nome foi escolhido de maneira muito proposital, muito pensada, para falar de Oswaldo Rafael Pinto, conhecido por muitos como Rafael Pinto, por outros como Xuxa, nossa grande liderança do movimento negro nacional, internacional. Eu acho que Rafael, não só ele, né, mas Rafael é mais um desses homens negros de uma envergadura e de uma história brilhante de luta, de contribuição, que infelizmente vão sendo apagados, vão envelhecendo e sendo apagados, suas falas replicadas sem autoria, suas trajetórias sendo diluídas diante de outras trajetórias e os seus feitos sendo esquecidos. Então, eu acho que é uma responsabilidade minha, enquanto alguém que já foi juventude do movimento negro, alguém que já está numa fase um pouco mais madura do movimento negro, de resgatar os nossos anciões, as nossas griots, e a trajetória deles. Eu falo isso com muito carinho, com muita tranquilidade, porque é uma conversa que já tive com Bianca Santana, que biografou Sueli Carneiro, já tive também e tenho com Pedro Borges, da Alma Preta, que está biografando Milton Barbosa, e tive com Lucas Scaravelli, que trouxe a história, através do seu estudo e pesquisa, sobre Robson Silveira da Luz, que é aí o assassinato de Robson Silveira, que vai ser o pico, né, que culmina na organização do Movimento Negro Unificado em 1978. E aí não tinha como a gente não falar sobre Rafael, sabendo da contribuição dele. E o nome, Aquele que Abre o Caminho, é exatamente nesse lugar de mostrar o quanto a figura do Rafael é uma figura que pegou a mão das pessoas mesmo e as trouxe para o movimento negro. Né? A gente cita emblematicamente Sueli Carneiro, mas a gente não, Sueli Carneiro, Edna Roland e tantas outras. Eu sou uma figura que adentrei o movimento negro porque Rafael Pinto foi essa pessoa que foi o meu tutor nesse processo de consciência racial e de me trazer para a luta. Eu já era da luta, mas eu tive um período que a luta eu entendia como liberdade religiosa, e quem me fez entender que era racismo que a gente estava falando foi Rafael Pinto. Então, ele é um professor em atividade, ele é um homem de mais de 70 anos, beirando 80, em atividade. Acabamos de produzir um seminário aí sobre racismo e segurança pública na perspectiva do movimento negro, um seminário histórico organizado por ele, com o olhar do movimento negro sobre o debate da segurança pública, algo que a gente, normalmente, a gente sempre discute segurança pública na urgência da morte, né? Ali
de falar da morte da necropolítica, mas não de maneira propositiva, porque a dor nos atravessa sempre nesse lugar, e Rafael Pinto está nessa atividade, sempre de nos apresentar. Então, ele é uma websérie em 4 capítulos, né? 4 capítulos que vão destrinchar um pouco dessa trajetória, o território do Ipiranga como um território negro, tem um direcionamento sobre mostrar uma São Paulo negra que muitas vezes é apagada, né? O território do Ipiranga que muitas vezes as pessoas não conhecem como território negro, e ele vai falar sobre isso, inclusive território que foi sede de muitas reuniões e do domicílio das grandes lideranças da Frente Negra Brasileira, né? Como Lino Guedes, enfim, entre tantos outros. Depois nós temos o segundo capítulo que vai falar sobre a ligação de Rafael Pinto com o terreiro de Candomblé, com a matriz africana, como ele é uma das poucas lideranças antigas do movimento negro que traz essa identidade de matriz africana como algo que ele carrega no próprio nome. Então, hoje, muitas pessoas o conhecem como Pejigan Rafael Pinto. Pejigan, o seu título dentro do terreiro. E aí, já no terceiro capítulo, a gente vai falar desse Rafael Pinto da cultura, que militou dentro do Vai-Vai, que ajudou a enegrecer os enredos do Vai-Vai na década de 70 e 80, que participou do filme Pichote e que fez tantas outros feitos, como a fundação do Bloco Alafiá, né, em 1980, aí, na cidade de São Paulo, o primeiro bloco afro da cidade. Então, a gente traz isso e finaliza nas escadarias do Teatro Municipal, trazendo essa luta de resistência à ditadura militar que o MNU materializa, né, no período de maior repressão e também da organização do movimento negro, reposicionando a luta negra à esquerda, né? E quando a gente fala isso, não é dizer que a Frente Negra Brasileira era a direita. Eu não acho que a Frente Negra Brasileira era a direita. Eu acho que a Frente Negra sabia muito bem jogar o jogo, né? E se a gente for olhar fora o fato da questão armada, a Frente Negra Brasileira tinha uma organização muito próxima dos Panteras Negras nos Estados Unidos, né? E antes deles. Então a gente tem que olhar para as nossas preciosidades, e o MNU vai pautar a esquerda, né, e mostrar como que a resistência negra no Brasil ela é totalmente ligada com a luta do proletariado, com a luta de classes, mas com a raça em primeiro lugar, né? Então, o Rafael é um dos fundadores do MNU, uma das principais cabeças pensantes desse processo, e precisava ser reconhecida, né? A gente tem outros trabalhos que vocês mostraram aí, mas eu particularmente, Nitilanã, para a gente que está no movimento negro, é extremamente importante assistir e conhecer a luta desse nosso griot. E aí depois a gente teve... Pode falar, Tamara. Eu queria te perguntar onde a gente acessa na internet? Está no YouTube, para todo mundo assistir à vontade. No canal da Ocupação Cultural Gerulu, as pessoas vão ter acesso a todos os nossos trabalhos, as nossas lives, nossos trabalhos artísticos. É importante dizer que a Ocupação Cultural Gerulu ela é um movimento cultural antirracista de matriz africana, então a gente produz muita coisa também vinculada com as manifestações artísticas, sempre dialogando com as simbologias, os signos e a história dos terreiros no Brasil. Então, a gente também produziu aí uma série que está no Spotify, está no YouTube, de clipes e de musicalidade dos terreiros, com coro de cantores negros, com orquestra. É um trabalho que a gente faz também, né? Tive o ano passado a honra de ser convidado pelo SESC para ser curador do Centro em Concerto, que é uma atividade que já acontece há 30 anos no SESC Carmo, né, no centro de São Paulo, dialogando sobre a música de concerto na cidade, e eu fui o primeiro curador negro a debater a representatividade negra na música de concerto da cidade de São Paulo. Então foram 6 concertos falando sobre a presença negra na cidade de São Paulo, nas igrejas, né, e nos espaços centrais da cidade, em que Tebas ajudou a construir, em que pessoas negras fizeram parte, mas mais uma vez voltamos ao que falamos no começo, né, foram apagadas desse processo. Então, muito lindo esse projeto. Eu pedi para o Thiago trazer as imagens, que eu selecionei também algumas. Isso, essa imagem, inclusive essas fotos, elas aconteceram na Igreja da Santa Cruz das Almas dos Enforcados, na Liberdade. Foi uma cantata para Geraldo Filme, então nós pegamos 4 sambas clássicos de Geraldo Filme, os mais conhecidos, e eles foram rearranjados pensando em movimentos para orquestra e coro, né? Também acompanhados de percussão e harmonia de samba. E nós tivemos a presença de muita gente da velha guarda do samba de São Paulo, foi um dia muito bonito. E a Igreja das Almas, porque a gente acredita na ancestralidade,
porque a Liberdade era um território que também foi um pelourinho, porque a Liberdade era um território que o Geraldo Filme transitava, e porque ali está a estátua de Madrinha Eunice, né, fundadora da Lava Pés. Então a gente saiu da igreja e fez um cortejo em torno da imagem de Madrinha Eunice, louvando a ancestralidade do samba. Então foi bem bonito, foi um momento especial de encerramento dessa série de 6 concertos. A outra foto é da Isabela, no concerto de piano, que homenageou Joaquim Paulo do Espírito Santo, os maiores pianistas da história do Brasil, pianista negro do interior de São Paulo, nascido, que se criou em São Paulo, na música de São Paulo, acompanhou e formou os maiores cantores de ópera desse país, mas que infelizmente muita gente nem o conhecia. Né? Aqui, essas imagens são da Escola Afroclimática Mãe Beata de Iemanjá, da qual eu tenho a honra de participar, orientado, coordenado, dirigido pelo grande mestre Aderbal Ashogun. Aderbal Ashogun é filho carnal de Mãe Beata de Iemanjá e leva o legado político de Mãe Beata, então eu sou docente, hoje também estou na direção de cultura da escola, em que nós temos jovens de matrizes africanas que estão aprendendo sobre as questões climáticas, sobre como lidar com a terra, sobre como ser a resistência nos debates a partir das comunidades tradicionais de matrizes africanas, dos povos de terreiro, em relação a essa temática que é tão urgente e tão necessária para nós. Então, é isso, assim, eu queria que a gente passasse agora para o segundo bloco, né, assim, primeiro, assim... Aí, né? Colocar essas, assim, até colocar a minha relação também, assim, o meu testemunho, né, assim, que acho que é legal também, assim, aproveitar, né, porque o Rafael, assim, eu conheci, quando eu entrei no CELAC para ter aula com o professor Denis, e, assim, a primeira aula ele falava que o Brasil era racista, até então eu não tinha, né? Eu sabia disso, porque eu venho de uma família nordestina, então a gente viveu muito essa questão, não como uma família negra, né? Mas como uma família nordestina. E aí, assim, isso sempre me tocou muito, e aí, assim, professor Denis, eu falei, Denis, eu quero muito estudar o racismo, né? Ele falou assim, então, o movimento negro, né? E ele falou assim, isso foi em 90 e poucos, assim. Aí ele falou, então, você quer conhecer o movimento negro? Então, você vai ter um encontro lá na Fundação Perseu Abramo, que vai estar todo o pessoal do movimento negro lá. E eu lembro, assim, muito da presença do Rafael Pinto, assim, o testemunho dele, né? Era uma palestra que falava sobre Abdias do Nascimento, tinham importantes líderes. E aquilo ali, assim, para mim, foi um momento muito importante para mim, né? Então, assim, esse é o meu testemunho com relação a Rafael. Depois eu acompanhei alguns trabalhos, né? Principalmente na rua e tudo mais. E o mestre Aderbal também, uma vez que eu fui para o Rio, ele me recebeu, muito querido, né? E a mãe Beata ainda estava viva, mas a gente teve um problema de agenda que eu não consegui conhecer, e eu queria muito conhecer a mãe Beata. Então, assim, deixar meu abraço para os dois também, né? Assim, saber da importância desses trabalhos, assim, que bom que você vem, né? Com essas duas figuras, dois heróis, né? Vivos aí, que vêm de uma luta muito grande, assim, com intelectuais muito importantes, né? Que eles viveram junto, produziram muito, discutiram muito o que a gente vem hoje a falar sobre racismo estrutural, por exemplo. Mas é isso, vou parar por aqui. Eu tenho essa honra, né? Eu falo que hoje eu tenho dois mestres, né? Que me orientam, né? E a relação com a Aderbal é um pouco mais recente, a do Pedro Rafael já vai de mais de 20 anos, né? Mas isso foi um encontro que aconteceu na Cúpula dos Povos, na semana passada, e eu tive a honra de fazer esse encontro entre os dois, né? O Rafael foi com toda a sua humildade, carinho, sentou para fazer uma conversa com a juventude, contar um pouco da sua história. Uma parcela ínfima de tudo que ele viveu e lutou. Né? Porque eu mesmo que documentei o Rafael, tenho certeza que não falei sobre tudo, não dá para falar sobre tudo. Rafael tem uma trajetória gigantesca e Pai Aderbal é, sem dúvida, a maior, uma das maiores lideranças de matriz africana no Brasil, que consegue fazer esse debate, esse diálogo ativo sobre a questão climática, a partir da história da rede afroambiental, que começa com Mãe Beata de Iemanjá já na década de 90, na Eco 92,
E ele traz esse legado com muito respeito e com muita resistência, debatendo política pública, debatendo a relação com o Estado, debatendo a questão do racismo e debatendo o protagonismo da matriz africana nesse debate, a importância da matriz africana nesse debate no Brasil. Assim, você participou de um encontro recente, né, sobre fórum que aconteceu ali com o pessoal do Media Ninja, né? E aí me chamou a atenção, por isso que eu te chamei aqui, porque assim, já está havendo uma discussão, né? Imagino que tenham grupos de trabalho com representantes de religiões de matriz africana, de tradições de matriz africana, para participarem da COP30, né, os desafios da crise climática e também como é que está inserida, né, a realidade das populações mais afetadas, que são as comunidades tradicionais, os quilombos, as favelas, as periferias, os povos racializados, e como é que, assim, além de serem afetados, também a gente entende que existem soluções, né, trazidas por essa população, né? Justamente por conta da nossa herança aí ancestral. Eu queria que você falasse um pouquinho do que está sendo discutido para a gente depois finalizar, porque o nosso tempo é super curto. Eu vou ser bem objetivo, né, Tamara? Eu acho que falta muito, mas muito mesmo, para que, sobretudo povos de terreiro, sobretudo comunidades de matrizes africanas, povos de terreiro, aí eu vou fazer uma diferenciação muito específica em relação a comunidades quilombolas e povos de terreiro, em relação a essa luta. Eu acho que as comunidades quilombolas elas conseguiram avançar mais. Eu sempre digo que o avanço delas tem a ver com uma luta histórica pelo território material, enquanto a matriz africana ela sempre disputou e sempre foi dona do território simbólico. Por que eu falo isso? Porque a matriz africana ainda, dentro de um terreiro, você tem os falares africanos de Yorubá, Kimbundu, Kikongo, Fombe, Euefon. A gente ainda carrega os signos e as simbologias da matriz africana a partir da língua, do falar, né, e da concepção de cosmogonia e visão do mundo e de espiritualidade, né? Então, por isso nós fomos renegados ao lugar da religião na visão ocidental, que é um lugar que nos tirou muito do que somos, inclusive enquanto organização organização política preta do movimento negro. E nós somos colocados nesse lugar da religião e, obviamente, colocados como antagonistas numa sociedade culturalmente cristã. Né? Nós somos os vilões, né? E por isso os processos de perseguição em relação à matriz africana no Brasil são muito violentos. Só ilustrando que a Okun Orunhaye, Voz do Céu, Oceano da Terra, é um trabalho musical, audiovisual do Gerolu, que vai falar sobre cânticos dos orixás Oxalá, Iemanjá, Nanã e Obaluaê. Está no Spotify e no YouTube, para quem quiser ver no canal da Ocupação Cultural Gerolu, e ouvir também, é um trabalho muito bonito. Então, a gente tem uma luta, a COP30, e não só a COP30, mas eles nos enxergam como comunidade local, eles não fazem essa diferenciação como fazem com povos originários, e eu acho que isso prejudica a leitura do que somos e das questões que nos atravessam enquanto povos de terreiro. Acho que a gente vai estar sempre subrepresentado nesses debates, porque ainda nos entendem como religião, e o conceito de Estado laico no Brasil é um conceito de Estado laico que serve apenas para fortalecer as religiões do tronco judaico-cristão. Né? Então, saindo disso, qualquer outra manifestação espiritual ela vai ser colocada de maneira subrepresentada do ponto de vista de uma cidadania plena. E na COP30 não será diferente, por mais que nós estejamos lá para debater. Né? Acho que a gente tem muita dificuldade no que diz respeito, inclusive, a acessar a Convenção 69 da OIT, que tem uma série de tratados internacionais que vão debater sobre o principal deles, que é a consulta livre e prévia informada. Os terreiros não conseguem acessar essa legislação como acessam os quilombos, como acessam as comunidades indígenas, os povos originários, que acessam com dificuldade, mas a gente não acessa. Então, uma obra passa por cima de um terreiro e vai passar. Né? A gente teve alguns casos aí recentes, como o da Casa Branca, primeiro terreiro tombado na história do Brasil,
que um prédio estava sendo praticamente construído lá, um edifício do lado, quase dentro do terreno da casa, e talvez tenha tido uma resolução mais por mobilização social, por esse terreiro ser tombado. Talvez se fosse outra casa, outra comunidade, teria essa mesma repercussão? Não, aconteceria como aconteceu com o Ilê Boalama aqui em Carapicuíba, que a obra da prefeitura passou por cima, que eles começaram a fazer de uma forma que a estrutura da casa foi totalmente precarizada, foi totalmente comprometida. Então, a gente está falando sobre racismo ambiental, nós estamos falando sobre as violências do racismo ambiental nos territórios periféricos, lugares estes em que as comunidades tradicionais de matrizes africanas, povos de terreiro, terreiros de candomblé, umbanda, jurema, tambor de mina, toda a sua diversidade, estão situados. É neste lugar que nós estamos. O diálogo da matriz africana é, sobretudo, com a justiça climática na urbanidade. E não se fala sobre isso, né? A gente vai falar sobre o povo da floresta, a gente vai falar sobre a preservação dos biomas, mas a matriz africana ela vai fazer um enfrentamento da justiça climática no centro da periferia, no centro da cidade. E isso é algo que é nosso, porque a gente foi sendo jogado, povo preto, para as periferias das nossas cidades, da maneira precarizada historicamente, que todo mundo aqui sabe. A gente não precisa dizer. E muitas vezes são os nossos terreiros e comunidades tradicionais de matrizes africanas que são o primeiro SUS de muita gente, né? É o primeiro passo do caboclo, da preta velha, é o chá, é o banho, é o benzimento, é aquela senhora que virava bucho de criança. Hoje em dia as pessoas nem ouvem mais falar disso, mas até famílias negras e outras famílias evangélicas ainda tem uma tia que benze. Né? Esse benzimento veio de onde? Veio oriundo dos terreiros, né? Então essa nossa relação cultural com o Brasil e essa relação tão estruturada, ela diz respeito também como nós podemos fazer essa mudança e mostrar o quanto a diversidade nos terreiros de candomblé, nas comunidades de terreiro, são capazes de ensinar o Brasil a estar à frente de qualquer luta dentro do campo progressista. E a justiça climática é apenas uma delas. É isso, né? A gente, assim, é uma outra relação, são várias, a gente tem que entender também que são várias cosmogonias, né, Felipe? E é muito nítido uma relação que não, diferente da visão ocidental, que separa a natureza humana da não humana, a gente está integrado, né? E muito baseado no culto e no respeito à mãe natureza, no respeito à mãe terra, né? No respeito ao feminino, também às energias femininas, masculinas e várias energias. E eu acho que assim, gostaria de estar mais perto de você para conhecer um pouco mais, aprender um pouco mais. Espero que a gente possa estar mais juntos também por aqui, tá? O espaço está aberto para você, para toda a sua comunidade, que eu sei que é muito grande, né? Para sugerir, para estar com a gente aqui. Queria agradecer muito a sua presença. Uma honra para a gente, muito axé. E é isso, se você quiser finalizar. Então, finalizar agradecendo mais uma vez o convite, Tamara, de toda a Rede Quilombação, da Ação Negra, né, da Fórum, por estar aqui neste espaço, e pedir mesmo que a ancestralidade africana no Brasil, que Exu, que Pambuingila, Lebá, né, possam fazer o erro virar acerto, como Exu faz nos seus itãs, e que nós possamos ter sempre esperança, né? Nós começamos esse ano muito desesperançosos com o quadro político deste país e estamos terminando com um pouquinho mais de esperança. Então, processos que pareciam ser extremamente endurecidos e extremamente impossíveis de serem contornados, tomaram outro contorno. E eu acredito muito na força da ancestralidade agindo sobre tudo isso, da estratégia política ancestral que é maior do que a que a gente pode enxergar com os nossos olhos, né, e que vai agindo e que vai fazendo a justiça, porque eu acredito que a ancestralidade de matriz africana, dos povos originários deste país, quer que nós tenhamos realmente cidadania plena. Então, eu tenho certeza que os nossos ancestrais estão trabalhando para isso também. As forças opostas vão estar sempre aí, né, no campo espiritual
e no campo material, e a gente tem que estar na rua, tem que estar na luta, tem que estar pondo o dedo na ferida mesmo, e sempre se organizando enquanto movimento negro, porque eu acho que esse é o nosso lugar, enquanto movimento negro de terreiro, para poder reivindicar os nossos lugares nessa sociedade, porque a gente construiu a história deste país, e ainda constrói. Muito obrigada, Felipe Brito, parabéns pelo seu trabalho. Estou acompanhando, estamos todos acompanhando, muito sucesso e bem-vindo à Ação Negra. Muito obrigado. Quem quiser acompanhar, tem o @Felipe Brito, Brito, na rede social Instagram, e @Ocupacão Gerolu, JEHOLU, para seguir as redes sociais do nosso coletivo, do nosso movimento e acompanhar nossos trabalhos. Obrigado, Tamara. Obrigada, Felipe. Axé.